Salve, salve família! Sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol para o dia 3 de setembro de 2022, o nosso sábado de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro prognóstico de palpites de futebol pela Inglaterra Premier League, o jogo do Chelsea versus West Ham, que tem início às 11 da manhã. Na classificação atualizadíssima, a equipe do Chelsea atualmente é o 10º colocado nos 5 primeiros jogos disputados, com 7 pontos conquistados, vem somando 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a equipe do West Ham vem na 14ª colocação, com 4 pontos conquistados nos 5 primeiros jogos disputados, mas vem aí de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 dos últimos 9, saiu menos que 5 cartões e 5 saiu menos que 11 escanteios. A equipe do Chelsea foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5 confrontos e o West Ham sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em sequência individuais, a equipe do Chelsea sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols, e em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar gols. E a equipe do West Ham vem a 3 jogos sem derrotas, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões, e em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto entre essas equipes, 1-0 para a equipe do Chelsea. O Chelsea é uma equipe que tem mais qualidade técnica do que essa equipe do West Ham, tem total condições de conseguir pontuar nesta partida, neste jogo deste sabadão. Por esse retrospecto, acho mais plausível uma vitória da equipe do Chelsea, mas se você é aquele camarada que costuma aplaudir a linha de gols, eu ficaria de fora e pegava esse casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o nosso próximo prognóstico, no jogo do Tottenham versus Fulham, o início também às 11 da manhã. Na classificação, a equipe do Tottenham é o terceiro colocado, em 5 jogos disputados, 11 pontos conquistados, 10 gols marcados, 4 gols sofridos. Atualmente, ainda não perdeu na competição, com 3 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Fulham, oitavo colocado, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos 5 primeiros jogos, com 8 pontos conquistados, empatado com o Leeds United e também com a equipe do Liverpool. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol e também saiu ambos marca. Em 9 de 10, menos que 5 cartões. A equipe do Tottenham vem a 7 confrontos sem derrotas e foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6 e em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Já essa equipe do Fulham é uma equipe que vem a 7 confrontos sofrendo gol. Em sequência individuais, o Tottenham vem a 5 jogos sem derrotas, o Fulham vem a 4 jogos sofrendo gol, em 7 de 9 saiu ambos marca, em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto entre eles, o Tottenham venceu fora de casa por um placar de 1-0 e atuando em casa ficou no empate. O Tottenham vem de um empate aí diante do West Ham fora de casa, ficou no 1-1, e o Fulham venceu o Brighton de 2-1 atuando em casa. Para essa partida, acredito na vitória do Tottenham. A equipe do Fulham não vem fazendo bons jogos fora de casa. Por esse retrospecto, vamos focar nessa vitória da equipe do Tottenham e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Aston Villa versus Manchester City. O início às 13 horas da tarde. A equipe do City é o segundo colocado em 5 jogos disputados, com 13 pontos conquistados. Até o momento, 4 vitórias e um empate. Está invicta na competição. Tem o melhor ataque da competição, com 19 gols marcados, 5 gols sofridos. E essa equipe do Aston Villa atualmente é a 19ª colocada. Em 5 jogos, 4 derrotas, 1 vitória, 3 pontos conquistados.
Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 9 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 dos últimos 6 jogos, ambos marcam. Para ambas as equipes marcam. O Aston Villa sofreu gol nos últimos 9 jogos. E o City vem a 9 confrontos de vitória, em 3 e sem derrotas. Sofreu gol nos últimos 3. Foi a primeira equipe a marcar em 7 de 9. Em sequências individual, a equipe do Aston Villa vem a 8 jogos sofrendo gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marcam mais que 2,5 gol. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer gols. Já o City vem a 6 jogos sem derrotas, a 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. No último confronto entre eles, 3-2 para o Manchester City, e nos dois anteriores, o Manchester City também conseguiu a vitória. Ou seja, é o vice-líder da competição, com o melhor ataque e também uma das melhores defesas da competição. Enfrenta uma equipe que vem sofrendo gol e que não iniciou o campeonato bem. O City segue a equipe do Arsenal com 2 pontos de desvantagem. O Arsenal está na liderança, é outra equipe que está jogando bem esse campeonato, mas a equipe do City tem total condições de conseguir mais uma vitória em cima do Aston Villa. O Haaland vem fazendo gol com regularidade. Por esse retrospecto, vamos focar em dois mercados nessa partida. O primeiro será o jogo para fora vence e o segundo na linha de gols, mais de 2,5 gols, probabilidade 3-1 fora. Lembrando que retornamos ainda na Premier League. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol da Espanha La Liga, o jogo do Real Madrid versus Real Betis, o início às 11h15. Na classificação, o Real Madrid é o atual líder, com 9 pontos conquistados, 3 vitórias nos 3 primeiros jogos. Lembrando que o Betis também vem de 3 vitórias, ou seja, as únicas equipes com 100% de aproveitamento até o momento. Lembrando que o Betis tem uma das melhores defesas da competição nos 3 primeiros jogos e enfrenta aí um dos melhores ataques da competição. Então será um jogaço, tem tudo para ser. Nos últimos confrontos entre eles, o Real Madrid vem a 4 jogos sem derrotas e sem sofrer gols a 3 jogos. Em sequência individuais, o Real Madrid vem de 5 vitórias consecutivas, a 6 jogos sem derrotas, a 3 jogos sofreu gol, em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. Já o Real Betis vem de 4 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem derrotas, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5 jogos, venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Nos últimos dois confrontos entre eles, uma vitória do Real Madrid, pelo placar de 1-0 fora de casa, e ficou no empate aí, atuando em casa em 0-0. Aliás, os últimos 3 confrontos em casa, o Real Madrid vem empatando com o Real Betis, tem total condições de quebrar essa sequência de empate, de quebrar essa sequência de mini zebra do Real Betis em cima da sua equipe. Então tem o Vini Júnior, tem o Benzema, pode fazer a diferença e determinar uma grande vitória para essa equipe do Real Madrid. Vejo o Real Madrid como favorito, mas devemos ressaltar que essa equipe do Betis é uma equipe chata de se atuar contra ela. Mesmo diante disso, acredito em um jogo bastante equilibrado. Vamos focar no mercado de empate ao intervalo. Nesta partida, o empate ao intervalo seria bem plausível, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Real Sociedad versus Atlético de Madrid. O início às 13h30. Na classificação, o Real Sociedad, oitavo colocado em 3 jogos, 6 pontos conquistados. E o Madrid, 3 jogos, sexto colocado, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Atlético de Madrid sofreu gol nos últimos 4. E em sequência individual, o Atlético de Madrid, em 9 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar. O último confronto entre eles, 2-1 Atlético de Madrid. Ou seja, o Atlético de Madrid é uma equipe que conseguiu vencer a equipe do Valência atuando fora de casa, conseguiu recuperar a derrota aí diante do Villarreal em casa, foi buscar a pontuação fora. É uma equipe que vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos aí, apenas uma derrota. Enfrenta o Real Sociedad, que vem de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Ou seja, atuando em casa,
vem de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, e o nosso prognóstico para essa partida é fora com empate e a probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para o jogo do Sevilha versus Barcelona, o início às 16 horas, e focar nesse palpite de futebol aí. Bom, a equipe do Sevilha, 15ª colocada, em 3 jogos disputados, atualmente apenas 1 ponto e 2 derrotas. Já o Barcelona, terceiro colocado em 3 jogos, 7 pontos conquistados, tem um dos melhores ataques da competição, com 2 vitórias e um empate. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 saiu menos que 3 gols entre essas equipes. O Sevilha sofreu gol nos últimos 4 confrontos e o Barça vem a 4 confrontos sem derrotas. Em sequência individual, a equipe do Sevilha vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3 e o Barcelona vem a 11 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. E o último confronto mais recente entre eles, 1-0 para a equipe do Barcelona. O Barcelona que tem o Lewandowski aí, que vem marcando gols com regularidade, o Rafinha vem mostrando presença na parte da frente. E lembrando que o Barcelona é uma equipe que venceu de 4-0 o Real Valladolid no último jogo pela La Liga. E o Sevilla perdeu fora de casa diante do Almeria por um placar de 2-1. Um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas vejo um leve favoritismo da equipe do Barcelona. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate anula, probabilidade 2-1 fora. Continuando os nossos prognósticos de palpites de futebol para este sabadão, dia 3 de setembro, vamos para a Alemanha, Bundesliga, sabadão de muitos jogos. Sim, o jogo do União Berlim versus Bayern de Munique, com início às 10h30. Na classificação, a equipe do União Berlim, segunda colocada, em 4 jogos, 10 pontos conquistados, com 3 vitórias e um empate. O Bayern de Munique é o atual líder, em 4 jogos, 3 vitórias e um empate, 10 pontos conquistados, mas leva a vantagem no saldo de gol, marcou 16 gols, sofreu 2, é o melhor ataque da competição, então será um jogo aí bastante acirrado. Nos últimos confrontos entre eles, o União Berlim sofreu gol nos últimos 6, o Bayern tem a 6 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Em sequências individuais, o FC União Berlim tem a 10 jogos sem derrotas, em 5 de 6 saiu ambos marca, e o Bayern de Munique vem a 6 jogos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6 e venceu o primeiro tempo. Último confronto, 4-0 para o Bayern de Munique, atuando em casa. Para essa partida, acredito no favoritismo do poderoso Bayern, mesmo atuando fora de casa. Tudo bem que a equipe do União Berlim começou o campeonato muito bem, mas ainda assim acredito que o Bayern consiga mais uma vitória nessa partida. Por esse retrospecto, vamos focar em 2 mercados. O primeiro mercado de resultados, vamos focar no fora vence. E o segundo, vamos focar no mercado de ambas as equipes marcam, probabilidade 3-1 fora. Continuando os nossos prognósticos, vamos para a Itália Série A, grandes clássicos para este sabadão. O primeiro será o jogo do Milan versus Internazionale, o início às 13 horas. Na classificação, início de temporada, é a quinta rodada para essas equipes. A equipe do Inter vem na terceira colocação, 9 pontos conquistados, e o Milan vem na sexta colocação, 8 pontos conquistados. Então, muito equilibrado. A equipe do Inter já amargou a derrota nessa atual temporada e o Milan ainda não sabe o que é perder. Teve 2 vitórias e 2 empates nas 4 primeiras partidas. Nos últimos confrontos entre eles, 6 dos últimos 8 confrontos, saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes e a Internazionale foi a primeira equipe a marcar 4 dos últimos 5 confrontos. Em sequências individuais, a equipe do Milan vem a 7 jogos sem derrotas, a Internazionale vem a 6 jogos saindo mais que 2,5 gol e também ambos marcam em 5 dos últimos 6 jogos. O confronto mais recente entre eles foi em abril de 2022, 3-0 para a equipe da Internazionale. Para essa partida, acredito que o Milan vai dificultar a vida da
Internazionale, ainda não perdeu na competição, vem atuando bem esse início de temporada. É uma equipe que sofre poucos gols. Não temos muito comentário para essa partida. Por esse retrospecto, o nosso prognóstico de palpite de futebol é o casa com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos para o jogo da Lazio versus Napoli, com início às 15h45. Na classificação, a equipe da Lazio atualmente é a sétima colocada, 4 jogos, 8 pontos conquistados. O Napoli, quarto colocado, 4 jogos, também 8 pontos conquistados. É uma equipe que marcou 10 gols, sofreu 3, sofreu o mesmo número de gols da equipe da Lazio e também vem de 2 vitórias e 2 empates. Então estão invictas na competição essas equipes. Nos últimos confrontos entre eles, 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols. A Lazio sofreu gol nos últimos 3 confrontos e a Napoli vem de 3 vitórias consecutivas, 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, a Lazio vem a 4 jogos sem derrotas e o Napoli vem de 15 jogos sem derrotas. O confronto mais recente entre eles, 2-1 para a equipe do Napoli. Para essa partida, acredito em um jogo bastante equilibrado tecnicamente. São equipes que ainda não perderam no campeonato. Acredito em um jogo para gols nessa partida. A equipe da Lazio vem em uma série de invencibilidade aí, atuando em casa de 7 jogos. E a equipe do Napoli tem uma série de 5 jogos sem derrotas fora de casa. Por esse retrospecto, acho um bom mercado para ambas as equipes marcam probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o nosso próximo palpite, que é da França Liga 1. O jogo do Lyon versus Angers, com início às 14 horas. Na classificação, a equipe do Lyon, quarto colocado em 4 jogos, 10 pontos conquistados. E a equipe do Angers não iniciou a temporada bem, é a vice-lanterna aí, 19ª colocada. Em 5 jogos, apenas 2 pontos conquistados. Tem um dos piores ataques da competição e também uma das piores defesas. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7, saiu mais que 2,5 gols e o Lyon foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 confrontos. Sequências individual, a equipe do Lyon vem a 6 jogos sem derrotas, a 5 sofreu gol, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, em 5 saiu ambos marcas, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Já o Angers vem de 3 derrotas consecutivas, a 7 jogos sem vitórias, em 4 sofreu gol, em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 6 ambos marcam, em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para essa partida, acredito em 2 mercados. A equipe do Lyon vem iniciando a temporada aí com um bom rendimento técnico. Então vamos focar nesse casa vence. E se você é aquele amigão na linha de gols, mais de 2,5 gol, probabilidade 3-1 casa. Continuando nossos palpites, vamos para o FC Nantes versus Paris Saint-Germain. O início às 16 horas. A equipe do Nantes, 10º colocado, 6 pontos conquistados em 5 jogos. E o PSG é o atual líder em 5 jogos, 4 vitórias e um empate, 21 gols marcados, 4 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Tem o melhor ataque da competição, também uma das melhores defesas. Já a equipe do Nantes sofreu gol nos últimos 20 confrontos. O PSG, em 9 dos últimos 10 confrontos, foi a primeira equipe a marcar. E ambas as equipes, nos últimos 6 confrontos, saiu mais que 2,5 gols em seus jogos. Em sequência individual, a equipe do FC Nantes sofreu gol nos últimos 4 jogos. Ambos marcam em 4 de 5, foi a primeira equipe a sofrer em 5 de 7. O PSG vem a 19 jogos sem derrotas. Em 8 de 9 saiu mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a marcar em 9 de 10, venceu o primeiro tempo. E o confronto mais recente entre eles, 4-0 para o PSG. O PSG é favoritaço a vencer essa partida. É uma equipe que iniciou o campeonato muito bem, uma média de gols incrível. Só empatou em casa aí diante do Mônaco, mas tentou empurrar a equipe do Mônaco, mas o gol não saiu ali no finalzinho.
Ainda assim, o trio Messi, Neymar e Mbappé deve fazer a diferença nessa partida. Por esse retrospecto, acredito em uma vitória do PSG. Também acredito em um jogo para mais de 2,5 gols. Probabilidade 4-1. Bora! Vamos agora para o nosso próximo palpite para o dia 6 de setembro. Será Portugal, Primeira Liga, jogo do Juventus versus FC Porto, com início às 16h30. Não se esqueça que teremos bilhete pronto ainda neste sabadão. A equipe do FC Porto e a equipe do Gil Vicente se enfrentam. O Gil Vicente vem na 12ª colocação, 5 jogos disputados, com apenas 5 pontos conquistados. E a equipe do FC Porto, 4 jogos disputados, 9 pontos conquistados. É uma equipe que vinha com uma série de invencibilidade, mas conseguiu aí perder para a equipe do Rio Ave por um placar de 3-0, uma zebra gigantesca. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu menos que 3 gols. O Gil Vicente sofreu gol nos últimos 15 confrontos. O FC Porto vem a 6 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar 4 de 5. Em sequência individuais, o Gil Vicente não vem bem, tem a 5 jogos sem vitória. O FC Porto, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols. O último confronto foi 1-1 na casa do Porto. Para essa partida, é um jogo bastante importante para a recuperação da equipe do Porto. Por esse retrospecto, acredito que o Porto consiga uma vitória. Vamos com a dica fora vence. Probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Turquia Superliga. O jogo do Fenerbahçe versus Kayserispor. O início às 15h45. O Fenerbahçe vem na 5ª colocação em 4 jogos, 7 pontos conquistados, 13 gols marcados, 6 gols sofridos. Enfrenta o Kayserispor na 9ª colocação, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, 6 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols. Em sequências individuais, o Fenerbahçe vem de 3 jogos sofrendo gol. Foi a primeira equipe a marcar em 7 de 8, venceu o primeiro tempo em 4 de 5. E a equipe do Kayserispor, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteios. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Ambas as equipes conseguiram vencer atuando fora de casa e atuando em casa não conseguiram obter sucesso. Mas agora o Jorge Jesus está na equipe do Fenerbahçe, vem fazendo toda a diferença. Vem de uma derrota fora de casa diante do Konyaspor e tem que recuperar a sua vitória aí, já que não conseguiu vencer o Konyaspor, tem que vencer atuando em casa. Por esse retrospecto, vamos focar nesse casa vence, probabilidade 2-0 casa. O nosso próximo palpite de futebol para hoje será pelo Brasileiro Série A, o jogo do Atlético Paranaense versus Fluminense, que tem início às 19 horas. Na classificação, o Atlético Paranaense, em 24 jogos disputados, sexto colocado, com 39 pontos conquistados, 29 gols marcados, 28 gols sofridos, enfrenta o Fluminense na terceira colocação, 42 pontos conquistados e 24 jogos disputados, 38 gols marcados, 28 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Paranaense é o 8º melhor mandante da competição, em 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 17 gols marcados, 9 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Fluminense é o 6º melhor visitante da competição. Em 11 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 16 pontos conquistados, 13 gols marcados, 14 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols. O Atlético Paranaense sofreu gol nos últimos 6 confrontos e o Fluminense foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Em sequências individuais, a equipe do Paranaense vem a 3 jogos sem derrotas, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, e o Fluminense vem a 4 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 5, em 4 de 5 saiu ambos marcam mais que 2,5 gols. Último confronto 2-1 para o Fluminense, atuando fora de casa, o Fluminense também venceu fora de casa. Lembrando, a equipe do Atlético Paranaense atuou no meio de semana pela Copa Libertadores diante do Palmeiras e conseguiu largar na frente e venceu por um placar de 1-0. O Fluminense não atuou no meio de semana, vem de uma vitória
no Brasileirão aí na última rodada vem de um empate diante do Palmeiras também. Ambas as equipes enfrentaram o Palmeiras, só que o Paranaense conseguiu vencer. O Fluminense vem de 3 empates e uma vitória nos últimos 5 jogos. Para essa partida, acredito em um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas não sei que essa equipe do Paranaense vai entrar com a equipe titular ou vai poupar alguns jogadores, já que vai enfrentar a equipe do Palmeiras na próxima semana. Então, vale ressaltar isso aí também. Diante disso, mesmo se for titular ou não titular, acredito no favoritismo do Fluminense, que vem com grande posse de bola nesse campeonato. Não perdeu posse de bola ainda nas equipes que enfrentou e espera um duelo, um clássico carioca aí entre Fluminense versus Flamengo, como a equipe do Fluminense vai se comportar em campo. Para essa partida, vamos focar no mercado de mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 ou 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Red Bull Bragantino versus Palmeiras, o início às 19 horas. No jogo anterior falamos bastante desse Palmeiras e a equipe do Bragantino, 11º colocado em 24 jogos, 31 pontos conquistados, 33 gols marcados, 30 gols sofridos. E a equipe do Palmeiras é o atual líder, 50 pontos, 24 jogos, 14 vitórias, 39 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, o Bragantino é o nono colocado em 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados, 10 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Já o Palmeiras é o melhor visitante da competição em 12 jogos disputados, 7 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota, 16 gols marcados, 6 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca, e a equipe do Bragantino tem a 17 confrontos sofrendo gol diante do Palmeiras, e o Palmeiras vem de 3 confrontos sem derrotas. O Red Bull Bragantino vem de 4 jogos sem vitória, em 4 jogos sofreu gol, em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a sofrer. E a sequência do Palmeiras, 3 jogos sem vitória, 3 jogos sofreu gol, 5 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Palmeiras 2-1. Para essa partida, a equipe do Palmeiras também está pensando aí no jogo do meio de semana, e será diante do Atlético Paranaense. Vai atuar em casa, precisa reverter o resultado para ir para a final diante do Flamengo, que venceu o Vélez Sarsfield por um placar de 4-0 fora de casa. Para essa partida, para manter a regularidade deste brasileiro, o Palmeiras não pode perder essa partida. Por esse retrospecto, acredito que a equipe do Bragantino não tenha tanta força para suportar essa equipe do Palmeiras. Por esse retrospecto, é outro jogo que vamos focar no mercado de mais de 1,5 gols e mercado de resultados fora com empate. Probabilidade 2-1 ou 1-1 jogo. Continuando, vamos para os nossos últimos prognósticos de palpites de futebol. Pelo Brasileiro Série B, jogo do CRB versus Sport Recife, o início às 17 horas. Na classificação, o CRB é o 11º colocado em 27 jogos, 36 pontos conquistados, 25 gols marcados, 32 gols sofridos, e frente ao Sport Recife em 27 jogos disputados, sexto colocado, 40 pontos conquistados, 23 gols marcados, 19 gols sofridos. Atuando em casa, o CRB vem na 11ª colocação no ranking dos mandantes, 14 jogos, 5 vitórias, 8 empates e 1 derrota, 14 gols marcados, 9 gols sofridos, 23 pontos conquistados. O Sport Recife vem fazendo uma das piores campanhas como visitante, 15º colocado em 13 jogos, apenas uma vitória, 6 empates e 6 derrotas, 6 gols marcados, 15 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 saiu menos de 4,5 cartões em quatro jogos, e 6 de 7 menos que 3 gols. O Sport Recife sofreu gol nos últimos 5 confrontos, e em sequência individuais, a equipe do CRB em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 11 escanteio. O último confronto deu CRB fora de casa por um placar de 1-0, causou aí a primeira derrota do Sport em seus domínios. Para essa partida, o CRB precisa do resultado para recuperar a pontuação que perdeu aí diante do Londrina fora de casa por um placar
de 1-0 e o Sport venceu os 2 jogos que teve em casa, a Chapecoense e o Novo Horizontino. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para Bahia versus Tombense, com início às 19 horas. O Bahia é o vice-líder, está atualmente aí a 11 pontos do líder Cruzeiro, com 47 pontos. Segundo colocado, 27 jogos disputados, 30 gols marcados, 17 gols sofridos. E a Tombense, sétima colocada em 27 jogos, 39 pontos conquistados, 26 gols marcados, 25 gols sofridos. Atuando em casa, o Bahia é o segundo melhor mandante da competição. Em 14 jogos disputados, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 21 gols marcados, 6 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a Tombense é a 14ª colocada em 13 jogos, 1 vitória, 6 empates, 6 derrotas, 8 gols marcados, 17 gols sofridos, 9 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. O Bahia sofreu gol aí nos últimos confrontos. O último confronto mais recente, 1-0 para a equipe da Tombense. O Bahia sofreu gol nos últimos 3 jogos, 5 de 6 saiu menos que 3 gols. E a Tombense é uma equipe que em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. O Bahia perdeu para a Ponte Preta fora de casa por um placar de 2-0 com 2 gols de cabeça. O último jogo atuando em casa conseguiu vencer o Vasco por um placar de 2-1. A Tombense é uma equipe que vem com regularidade tentando tirar o máximo de pontos dos grandes, mas venceu aí o Brusque e causou a demissão do treinador da equipe do Brusque. O Bahia vem de 4 vitórias consecutivas em casa, quer ficar aí entre os melhores colocados e quem sabe brigar por título diante do líder Cruzeiro. Para essa partida, o nosso palpite de futebol será Casa vence e uma possível probabilidade 2-0 Casa. Bom, esses são os nossos prognósticos e análise de palpites de futebol das apostas esportiva. O nosso bilhete pronto, formado como dupla ou tripla do canal Dicas do Apostador. Vamos deixar aí uma tripla e uma dupla, como já é de costume. Focando no futebol europeu. Sim, o nosso primeiro partirá da vitória do PSG, PSG para vencer, Lyon para vencer. E também vamos deixar para vocês essa vitória da equipe do Manchester City da Inglaterra. Então, PSG e Lyon da França e City da Inglaterra para vencer. Em questão de dupla, vamos deixar a vitória da equipe do Tottenham para vencer. E vamos deixar essa vitória do Atlético de Madrid com empate. Então é isso, monta sua dupla, monta sua tripla da forma que achar melhor. Como prometi no início do vídeo, se você quer pegar uma boa opção de zebra, vamos deixar essa vitória do Real Betis com empate diante do Real Madrid e também vamos deixar aí essa vitória da equipe do Everton com empate ao intervalo diante do Liverpool. Então, esses são os nossos palpites e análise de prognóstico. Fica agora com os nossos green e claro, nós nos reencontramos nos nossos palpites de futebol do próximo domingão. Fui!